Olá, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero em Deus que todos vocês estejam bem. Nós estamos aí há mais de 2 meses em quarentena por causa do grande mal, que assolou aí não só a nossa nação, mas o mundo todo, essa pandemia por causa do coronavírus. E é interessante, irmãos, percebermos que esse tempo de pandemia, muitas coisas se revelaram. Por exemplo, o medo. O medo foi algo que se mostrou através da vida de alguns irmãos. Pude conversar com muita gente nesse período e elas deixaram claro o seu medo de pegar esse vírus. E à medida que a pandemia, ia se alastrando, e à medida que as coisas naturalmente por causa da pandemia ia acontecendo, por exemplo, a crise na economia, a crise em tantas outras áreas da nossa sociedade, da nossa cultura ia tomando forma, as pessoas demonstraram o seu medo, o medo de perder o seu emprego, o medo de perder a sua empresa por causa da falta de rotatividade econômica, o que é completamente natural. Isso não é algo que não seja natural. O medo está presente, nas nossas vidas, e ele tem, por exemplo, a finalidade, o objetivo de nos paralisar, de tomar, a nossa mente, fazendo com que nós venhamos a focar única e exclusivamente nele, principalmente nas suas consequências. Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, o medo, a palavra medo aparece pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem ele peca. E eu queria bem rapidinho, ainda não é o texto que eu quero meditar com vocês, mas é uma breve introdução do que iremos falar nesse dia. A Gênesis capítulo 3 vai falar exatamente sobre a questão do medo. Olha só, 3, versículo 8 de Gênesis diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então veja só, antes da queda, a palavra medo era inexistente, o homem não tinha medo, não habitava nele esse tipo de sentimento. Após a queda, constata-se, aqui é por meio da palavra de Deus, que o homem é tomado por esse sentimento pecaminoso de medo. O que é que eu quero falar com tudo isso, irmãos? Nesses dias que nós estamos vivendo, eu já falei isso, eu não quero ser redundante, o medo tem tomado conta de muita gente. E algumas pessoas têm questionado a si mesmo acerca da sua fé. Não somente questionado a si mesmo acerca da sua fé, como alguns têm sido questionados por outros acerca da sua fé. Eu já vi gente perguntando onde está Deus nessa pandemia, onde está a ação de Deus no meio de tudo isso. E eu quero trazer uma palavra para você nesse dia, para que você possa manter firme a sua esperança em uma única pessoa, a saber, a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro a qual nós devemos recorrer nesse tempo de crise, onde o medo é chamado naturalmente por conta da crise a se aflorar e, uma vez aflorado, tomar forma e conta da nossa mente e do nosso coração. Tá bom? Quero meditar com vocês em um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que particularmente eu gosto muito, Salmo de número 27, e eu quero ler apenas o verso 1, tá bom? Apenas o verso 1 do Salmo 27. Olha o que Davi vai falar. Esse salmo fala sobre o anelo de Davi pela presença de Deus.
Davi começa o Salmo 27 dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Amém? Vamos fazer uma breve oração? Uma breve oração. Deus, quero nesse momento, onde eu vou estar junto com os meus irmãos, meditando na Tua palavra, eu quero rogar a Ti, Deus, a Tua bênção sobre a vida de cada um. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os guarde, que o Senhor fale aos corações, em especial daqueles que precisam se libertar de algum medo, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Eu oro. Amém. Amém. Bom, gente, nós não sabemos exatamente em que circunstâncias Davi escreveu esse salmo. Há apenas um escritor, um teólogo, que afirma que Davi escreveu esse salmo durante a perseguição de Saul. Nós não sabemos exatamente, Davi não deixa claro isso, são apenas especulações teológicas de estudos, mas nós não sabemos exatamente. O certo é que o salmo é dividido em duas partes. Do verso 1 ao verso 6, nós vamos ver Davi demonstrando esse anelo, esse desejo, essa alegria de estar com Deus e de confiar em Deus. Do verso 7 ao verso 14, nós vamos ver um Davi em melancolia, um Davi em uma crise momentânea, mas ao mesmo tempo que o verso 7 ao 14 nos mostra um Davi melancólico, nos mostra também um Davi que está escutando a voz de Deus. Davi que está ali ao mesmo tempo sofrendo por causa de alguma perseguição, talvez de algum problema, e do verso 1 ao verso 6 ele demonstra essa confiança, e aí nós vamos ver depois um Davi triste, sofrendo, mas ao mesmo tempo escutando a voz de Deus. E a primeira coisa que Davi vai nos dizer nesse salmo, do verso 1, ele usa uma expressão de alguém que é confiante, mas não confiante em si mesmo, não confiante em suas táticas, porque ele era um guerreiro. Ele não confiava em homens. Essa palavra não é de quem está confiando em salvação humana. Essas palavras de Davi, a palavra inicial do Salmo, não é de alguém que está confiando em algum milagre humano, mas Davi expressa a sua confiança em Deus. A primeira coisa que Davi vai dizer é o seguinte: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. O conceito de luz que Davi usa aqui é a palavra resplandecer na escuridão. Talvez o que Davi esteja falando é que, diante de uma experiência com Deus, em meio a lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, às perseguições, talvez, Deus fora a sua luz em densas trevas. Deus foi a sua luz quando tudo estava escuro, obscuro ao seu redor. E aí a primeira coisa que eu quero dizer, dentro dessa verdade que Davi está nos dizendo, é que Jesus é a nossa luz. Jesus Cristo continua sendo o Emanuel, Deus conosco. Ele continua sendo a nossa luz em meio às dificuldades, em meio aos problemas da nossa vida, em meio às circunstâncias adversas. Ele ainda é a nossa luz. Interessante, irmãos, em Isaías capítulo 9 nós temos a seguinte expressão: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Náftali, mas nos últimos tempos
a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus Cristo é a nossa luz. E quando ele brilha no coração do homem, quando essa luz toma o lugar da escuridão outrora causada pelas densas trevas do pecado, Isaías diz que ele, essa luz que raiou, essa luz que chegou, e ele diz o seguinte: tu multiplicastes a nação, a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga, o bordão do seu ombro e a vara do opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado o seu nome de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o Jesus que nós cremos. A luz que raiou, primeiro, para iluminar o coração daqueles a quem ele chama pela sua graça, que estavam em densas trevas. Ele é a luz para aqueles que estavam ou que estão passando por algum problema, alguma dificuldade. O medo que é escuro, na luz de Cristo, vai embora. Interessante, porque quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 16, ele diz: o povo que estava assentado em trevas viu grande luz. João, o Evangelho de João, vai nos dizer exatamente quem Jesus Cristo é. Ele vai dizer que ele era a luz dos homens, ele é a verdade. Veja só, João capítulo 1, do verso 5 ao verso 7, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não há verdade. 1 João capítulo 1, verso 5 ao 7. Mas quando olhamos para o Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus, como a luz do mundo, é o próprio Deus raiando, Criador de todas as coisas, Senhor de tudo e Senhor de todos. Portanto, Jesus é a luz. A segunda coisa que Davi vai nos dizer, que ele é a minha salvação. Não há, escute, não há salvação fora de Jesus Cristo de Nazaré. Cristo é o único que pode nos dar a salvação eterna, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10, perdão. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 30 ao 31. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu: creia no Senhor Jesus e serás salvo. Serás salvo. É claro que existe aquele contexto. Muita gente acha que à medida que alguém se converte, a sua família vai ser salva. Não. É claro que ele está falando sobre salvação eterna, mas também uma salvação porque o soldado havia saído, ou os presos haviam saído, e o soldado iria tirar a sua própria vida, e ele viu uma grande luz e pergunta: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Salvo da mão do exército. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa.
Ou seja, a salvação aqui era no sentido de o exército não tirar a vida deles. E depois veio a salvação para toda a sua casa. Fora de Cristo não há salvação. Nesses tempos de luta, nesses tempos de angústia, nesses tempos de miséria por conta dessa pandemia, Cristo é a nossa luz, Ele continua sendo a nossa luz e a nossa salvação. Pregue a salvação de Jesus Cristo. Creia que Ele não veio apenas te salvar do pecado, mas Ele também veio te salvar das agruras dessa vida. Ou te dar graça para passar pelos momentos difíceis. A última expressão que o salmista usa é: o Senhor é a minha fortaleza. A ideia de fortaleza é algo que protege, algo que está ao redor. É interessante quando o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando ele está olhando para os montes, ele está vendo exatamente essa figura, montes ao redor de Jerusalém, como o outro salmo que diz o seguinte: o Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. Veja só, muita gente acha que é a sua fé que não se abala, mas a ideia do salmista é mostrar que, como os montes que não se abalam, que não saem do lugar, assim é Deus, Ele não se abala. E a nossa fé nesse Deus também não. Veja, irmãos, eu quero trazer essa palavra de esperança para vocês nesse dia. Cristo é a nossa luz, Cristo é a nossa salvação e Cristo é a nossa fortaleza. A nossa fortaleza. Eu quero que você lembre sempre desse versículo de Colossenses capítulo 3, verso 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Amém? Para finalizar, o salmista usa duas expressões interessantes. Ele primeiro diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, falamos um pouco disso, mas aí ele diz assim: de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Eu falei no início que o medo, ele nos paralisa. O medo, ele faz com que as pessoas se agarrem a ele com medo de cair ou com medo de que algo lhe aconteça. Nesse tempo de pandemia, nesses dias de luta, nesses dias em que as empresas estão fechando, nesses dias em que os empresários ou os microempresários estão lutando para que as suas empresas não caiam, nesses tempos onde os estudantes estão em casa e os professores em aula remota, nesses dias em que garçons perderam seus empregos, nesses dias em que o mundo viu milhões de pessoas morrerem, nesses tempos onde a pessoa tem medo de pegar esse vírus. Eu passei por essa tribulação, eu passei por essa angústia, eu tive Covid-19 e nesse dia de angústia foi esse o salmo que Deus me deu. Meus filhos choravam, meus filhos gritavam, porque eu estava desmaiando com falta de ar. Eu fico até emocionado, irmãos. E foi esse o salmo que ele trouxe ao meu coração. O medo estava presente no meu coração. O medo da morte, o medo de talvez deixar a minha esposa, os meus filhos, de quem é que ia tratar deles, quem iria cuidar deles. E ele disse para mim, na sua palavra: eu sou a luz do mundo. Eu que dou a vida. Quando João, no capítulo 1, fala quem é Jesus Cristo,
ele vai dizer exatamente que Jesus Cristo, como luz do mundo, é aquele que dá a vida, aquele que trouxe vida, que é o Criador. Veja só, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz, como disse o versículo 4, é a vida. Naquele momento, irmãos, de angústia, eu pude trazer à minha memória essa verdade de que Ele é a minha luz, minha salvação. O medo é algo interessante. Nós temos medo de muitas coisas, mas naquele momento eu não tinha medo algum de pensar em salvação, de perder. Nós não acreditamos na perca da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem sustenta a nossa salvação é Cristo. Mas naquele momento, o que eu mais queria era ser salvo, que Ele me salvasse daquela angústia, ou me dando graça para passar por ela, ou então que eu partisse. E o meu coração foi fortalecido. E eu pude me alegrar no Senhor naquele momento, segurar a mão dos meus filhos e dizer: Ele é a minha salvação, a minha fortaleza. O medo de saber quem iria cuidar da minha família, caso eu viesse ao óbito, foi muito presente no meu coração, mas muito maior depois foi a certeza de que Ele, Jesus de Nazaré, é a minha fortaleza e fortaleza da minha família. Portanto, não temeremos. Não temeremos. Você que está aí de quarentena, você que tem medo de pegar o vírus, você que talvez tenha uma empresa, uma microempresa e esteja sofrendo, não temas. Jesus Cristo é a luz. Jesus Cristo é a salvação. E Jesus Cristo é a nossa fortaleza. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os irmãos da Igreja Presbiteriana Cairóis. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com vocês nessa hora, bem rápido. Senhor Deus, quão grande é o teu nome, Senhor. Magnífico, exaltado é o Senhor. Não há na terra nem no céu Deus igual a ti. Obrigado porque tu és a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. O medo, diante dessas três verdades, ele é dissipado, ele vai embora, porque o nosso coração está em Cristo, a nossa única esperança, esperança de todo o mundo. Abençoa, Senhor, essa igreja, os irmãos, a vida de cada um. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? Gente, Deus abençoe vocês. Foi um grande prazer estar com todos aqui. Um forte abraço a todo o conselho dessa igreja, os diáconos, liderança. Bom? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Muito bom estar com vocês.